a mais um vídeo. Desta vez a temática é a criação de Google Sites. Criar um site com Google Sites é gratuito e não tem qualquer publicidade. Podes criar um site em segundos e publicá-lo para que ele possa ficar online visível 24 horas por dia. Como tal, é uma grande temática, temos aqui muito para explorar. Eu vou tentar aqui focar os aspectos mais importantes e mais à frente irei disponibilizar outros vídeos. Então, e vamos passar à prática e eu tenho aqui já preparado o meu sites.google.com e como vocês podem verificar, basicamente o que nós temos que fazer é entrar aqui em sites.google.com. É a minha primeira vez que eu estou aqui com esta conta de e-mail e como tal eu terei que clicar aqui neste mais para iniciar a criação de um novo site. Se eu tivesse aqui algum site já criado, ele iria aparecer aqui. Por isso eu dizer que é a primeira vez e eu não tenho aqui ainda nada criado. Está bem? Então vamos aqui clicar neste mais e cá está. O primeiro impacto é este que nós temos aqui. Temos então aqui a possibilidade de começar a criar o nosso website. Então eu vou começar por aqui, colocar um título da página. Isto é uma caixa de texto, é muito simples, basta escrever então aqui, dar um duplo clique e escrever aqui o título que nós pretendemos. Eu vou colocar aqui tudo sobre Google Sites. Ok? Relativamente às caixas de texto, nós podemos então ter aqui a possibilidade de formatar algumas das opções que nós temos aqui. Por exemplo, diminuir o tamanho da letra. Ok? Se quer aqui colocar um 36. Podemos, relativamente ao cabeçalho, portanto, esta zona aqui é chamada a zona de cabeçalho. Nós podemos eventualmente fazer aqui alguns ajustes, como por exemplo, eu posso colocar uma imagem. A imagem eu posso fazer um carregamento ou posso fazer uma seleção da imagem. Se eu clicar em carregar, o que vai acontecer é ele vai procurar no meu computador uma imagem relativa ao cabeçalho que eu pretendo adicionar. Claro que tenho que ter aqui já esta imagem preparada, né? Se porventura quiserem, podem também clicar em selecionar. Clicando em selecionar, o que é que acontece? Nós vamos para a galeria, digamos assim, do Google e nós temos aqui a possibilidade de inserir várias imagens que já estão aqui de domínio público. Está bem? Então poderíamos inserir aqui uma imagem pela galeria, inserir uma imagem por endereço URL, caso tenhamos essa possibilidade, gostarmos de uma imagem, teremos que ter em atenção sempre à questão se a imagem é pública ou não. Imagens do Google, nós também podemos aqui fazer uma pesquisa diretamente no motor de pesquisa do Google. Aqui no Fotos nós temos a possibilidade de ir buscar imagens que estejam associadas ao Google Fotos, portanto, se nós tivermos aqui o Google Fotos associado com imagens, poderemos também ir buscar, eventualmente também poderemos ir buscar ao Google Drive, está bem? Para facilitar aqui o meu processo, eu vou então escolher uma imagem aqui aleatória, aqui da galeria. Escolher aqui uma imagem, vou escolher esta aqui. Vou então selecionar esta imagem, clicar em inserir e como vocês podem verificar, a imagem está aqui. Eventualmente aqui poderão também fazer o seguinte, que é se clicarem nesta opção, poderão também aqui ajustar a legibilidade. Então reparem que quando eu clico, a imagem fica assim um pouco com uma tonalidade de cor diferente, está bem? Portanto, fica ao vosso critério como é que vocês pretendem fazer isto. Temos aqui ainda relativamente ao cabeçalho, o tipo de cabeçalho. Ou seja, se eu clicar em tipo de cabeçalho, eu posso escolher a forma como eu quero a apresentação do meu cabeçalho. Neste momento, nós temos aqui no formato banner, ok? Então vamos reparar que se eu, por exemplo, escolher aqui esta opção banner grande, a altura do meu cabeçalho vai aumentar. Ora, cá está. Também poderemos escolher esta opção, capa. Poderá ser interessante e impactante quando o utilizador entra no meu website, verá apenas esta imagem de destaque com o título e depois terá naturalmente que deslocar-se para baixo. Temos também esta possibilidade de deixar apenas o título da página, ok? Eu vou optar por deixar ficar aqui o banner, que era o que estava inicialmente, mas vocês poderão depois então trocar.
Está bem? Então, continuando, relativamente ao conteúdo propriamente dito, nós vamos então aqui inserir algum conteúdo. Este conteúdo encontra-se aqui neste separador inserir, está bem? Então nós vamos ver aqui que temos a possibilidade de inserir caixas de texto, imagens, poderemos aqui incorporar código HTML, podemos inserir também conteúdo que esteja já disponível no nosso OneDrive. Então eu, por exemplo, posso clicar aqui em a caixa de texto e vou então digitar um título para este conteúdo, para esta caixa de texto. Então vou colocar aqui como utilizar o Google, o Google Sites de forma gratuita. Ok? Portanto, este será o meu título. Aqui podemos aqui também fazer o seguinte, que é definir qual é o estilo que pretendemos. Por exemplo, título. Se eu escolher aqui este título, fica ligeiramente mais pequeno, portanto há pouco tinha tamanho 36, agora tenho tamanho de 19 e tenho aqui um subtítulo, tá bem? Portanto, isto também está associado aos estilos, aos headings, portanto, neste caso o H1 e este título o H1, está bem? Poderá ser interessante por causa da questão também da indexação do conteúdo. Tá? Depois, poderia então adicionar uma nova caixa de texto e iria então digitar aqui o conteúdo propriamente dito, um parágrafo. Então, para isso, eu vou facilitar o meu trabalho aqui com esta ferramenta que eu costumo utilizar, que é para gerar aqui um texto automático. Eu vou colocar aqui parágrafos, vou dizer que quero aqui 2 parágrafos e vou pedir para gerar. Então, basicamente, ele gera-me aqui este conteúdo. Eu vou copiar e vou então colar. Então cá está, eu tenho aqui o meu conteúdo. Se calhar exagerei aqui um pouco no conteúdo, vou só deixar ficar aqui um parágrafo. Então teríamos aqui este aspecto gráfico. Tá bem? Relativamente ao texto, ainda poderíamos ter aqui a possibilidade de justificar o texto. Tá bem? Continuando, poderíamos aqui também fazer uma coisa engraçada, que seria inserir imagens, ou seja, eu posso inserir imagens. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma imagem, basta para isso clicar em imagens e cá está, mais uma vez, à semelhança do cabeçalho, eu posso carregar ou posso selecionar a imagem. Eu vou optar por clicar em carregar, eu tenho aqui já umas imagens e vou inserir estas imagens. As imagens podem ser ajustadas, está bem? Deixem-me só voltar atrás, aqui de forma a que elas possam manter a mesma proporção, a altura-largura, poderão usar a tecla Shift para ter essa proporção, está bem? Vou inserir uma nova imagem e vou colocar, por exemplo, esta que eu tenho aqui e vou também diminuir isto ao máximo que eu consigo. Talvez assim, mais ou menos, ok? E nós temos aqui também uma questão interessante, que é nós podemos mover os nossos objetos, tá? Então reparem, eu consegui mover o objeto para a mesma linha. E se eu der aqui continuidade, eu poderei então continuar a adicionar mais imagens. Arrasto para aqui, ou seja, para esta secção. Nós vamos já falar sobre a questão das secções. Opa, esqueci-me de clicar aqui na tecla Shift para tentar manter a mesma proporção e teria algo. Opa, ela não está a querer colaborar e teria algo assim dentro deste género, está bem? Agora, o que é que acontece? Acontece que as imagens, eventualmente, elas podem não ter o mesmo tamanho, podem não ficar dispostas em termos de proporção e teremos que ter algum cuidado nesse sentido. O ideal é trazermos as imagens já com as dimensões que pretendemos, está bem? Para isso, poderemos utilizar esta plataforma do Canva, que entretanto já cá voltaremos. Outra sugestão seria, por exemplo, usar estes blocos. Nós temos aqui blocos de conteúdo. Os blocos de conteúdo são muito interessantes. Porquê? Porque nos permite-nos fazer com que o conteúdo fique
naquelas dimensões, sem qualquer tipo de desformatação. Então, vejamos, por exemplo, este primeiro conteúdo. Se eu clicar aqui, basta dar um clique no botão esquerdo, este conteúdo foi adicionado numa nova secção, onde eu poderia aqui colocar um conteúdo, vamos já ver, de imagem, vídeo, etc. Poderei colocar aqui um texto e aqui também poderei colocar um parágrafo. Então vamos ver como é que isto funciona. Então se eu clicar aqui, eu posso selecionar uma imagem, posso carregar do PC, posso então também adicionar uma imagem do Drive, posso até inclusive inserir um vídeo do YouTube e é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no YouTube e quando eu clico aqui no YouTube, surge então esta janela onde eu poderei pesquisar sobre vídeos do YouTube. Tá bem? Eu tenho aqui um vídeo do YouTube já preparado e então o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar este endereço URL, portanto eu já tenho o vídeo alojado no YouTube, vou então pesquisar aqui na minha barra de pesquisa, ok? Então eu vou clicar aqui e vou inserir. Cá está, eu tenho então um vídeo inserido do YouTube e desta forma, pronto, a coisa torna-se muito mais simples, está bem? Então aqui vou colocar um título, por exemplo, como criar um formulário no Google Forms. Está bem? Este será então o meu título. Aqui depois nós também poderemos, se calhar, talvez colocar aqui um título um pouco ligeiramente mais pequeno, digamos assim, e vou então aqui mais uma vez optar por copiar a parte ou a porção aqui do meu conteúdo, está bem? Vou copiar aqui, vou colocar aqui o textozinho. Opa, não era aqui que eu queria, era aqui, exatamente, e se calhar diminuir aqui um pouquinho isto, está bem? Pronto. Inseri aqui este conteúdo, por engano, aproveito uma vez que me enganei para vos dizer que se vocês quiserem eliminar um objeto, vocês podem rapidamente, na secção onde vocês se encontram, poderão eliminar as duas uma. Ou eliminam a secção, portanto, estas opções aqui são referentes à secção, e aqui tem o balde do lixo para eliminar este conteúdo. Então, se eu clicar aqui em remover, eu removo aquele objeto e não todo o conteúdo da secção. Porquê? Porque na própria secção poderei eventualmente ter mais do que um objeto, está bem? Por exemplo, este caso aqui, eu posso optar por eliminar só esta imagem. Se eu clicar aqui, eu elimino toda a secção, está bem? Então, temos esta possibilidade aqui e eventualmente também poderão ajustar, ok? Vocês podem também redimensionar aqui os objetos. Pronto, assim desta forma eu terei então o meu conteúdo numa secção bem mais agradável. Aqui podem também fazer o seguinte, podem inserir este modelo acaba por ser um modelo interessante que nos disponibiliza aqui eh, dois conteúdos, não é? Com dois títulos e depois o corpo de texto. E isto irá ficar aqui muito bem alinhado. Então, se eu clicar aqui, posso escolher então aqui uma imagem. Eu vou clicar aqui em carregar e vou colocar esta imagem. Reparem que a imagem acaba por estar desproporcional ao espaço do conteúdo, tá bem? Então eu aqui tenho que ter algum cuidado, mais uma vez, com esta questão da imagem. Eu não consigo diminuir mais do que aquilo que eu tenho. Eu poderia eventualmente aumentar, mas diminuir eu não consigo, tá bem? Então temos que ter aqui algum cuidado relativamente a esta questão. Eu vou carregar aqui então mais uma imagem e pronto. Poderia então colocar aqui um textozinho, um título, satisfação garantida, e assim, assim, tá bem? Aqui também poderiam colocar um textozinho, e aqui, e em aspas, também poderiam colocar um textozinho. Então, nós começamos a ver aqui o nosso site a querer ganhar forma, está bem? Acontece que o conteúdo começa a ficar demasiado, começa a ficar muito preenchido e não é muito bom nós termos assim o conteúdo muito seguido, ou seja, deveríamos de criar aqui
alguma separação. Para isso, o que é que nós podemos fazer? E nós vamos ver que temos aqui, por exemplo, este divisor. Então, eu poderia eventualmente separar aqui, vou adicionar um divisor, este divisor aqui, poderei colocá-lo aqui, posso até inserir um outro divisor e poderei colocá-lo aqui. Basta clicar e arrastar, ok? Sim. E fica então assim com este aspecto. Quase que, na verdade, ele não é perceptível, está bem? Então, eu se calhar aqui também posso optar por uma outra alternativa, que é colocar um espaçador. Aqui com o espaçador eu já consigo ah, controlar aqui a altura e então já ficaria aqui um espaço mais agradável, está bem? Eventualmente, por exemplo, no espaçador, vocês poderiam colocar aqui, por exemplo, na cor da secção, poderiam definir aqui um estilo, por exemplo, estilo 2. Ficaria assim com um estilo cinzento, está bem? Cinzento ou até eventualmente de outra cor. Nós temos aqui, por exemplo, este azul que está associado ao tema, mas que nós, no entretanto, iremos já de seguida também ver isso, ok? Então nós poderíamos criar estes espaçadores de certa forma para criar aqui uma diferenciação de conteúdos, está bem? Uma vez criado aqui digamos, este espaçador, esta secção, nós também podemos fazer o seguinte: podemos clicar neste duplicar e ele acaba por nos duplicar aqui a secção. Eu vou só colocar aqui uma nova formatação e vou pegar nesta secção como? Basta clicar aqui. Então, se eu clicar e arrastar, eu consigo já ter aqui uma divisória, está bem? Mas é uma questão de nós podermos aqui ajustar aqui um bocadinho. Se calhar aqui está demasiado alto. Isto é uma alternativa, não quer dizer que tenha que ficar assim, está bem? Também poderíamos fazer aqui o seguinte, que seria, por exemplo, aplicar uma cor ao próprio conteúdo, uma cor de fundo ao próprio conteúdo, e desta forma acabaríamos por criar aqui uma separação entre conteúdos. Também, portanto, isto são, digamos, sugestões. A criatividade e a estética será da vossa responsabilidade. Está bem? Outra coisa que poderíamos fazer aqui, portanto, além destes blocos de conteúdo, temos aqui outras alternativas, duas imagens à esquerda, uma aqui do lado direito, três imagens, título e subtítulo. Temos aqui várias alternativas. Outra coisa que seria interessante seria também usar esta ferramenta, o grupo retrátil. Então vamos ver como é que isto funciona. Se eu clicar aqui em grupo retrátil, qual é a ideia? A ideia é, eu vou colocar aqui um título e depois aqui o conteúdo desse meu título. Salientando que nós temos aqui esta seta que nos permite fazer o quê? Maximizar ou minimizar, expandir ou não aqui o nosso conteúdo, está bem? Então, eu vou colocar aqui como um títulozinho, como inserir texto retrátil. Retrátil. Retrátil, falta aqui um acento no A. Retrátil. Ok? Então, o que é que eu faço? Aqui, coloco o meu texto, está bem? Então, vamos ver como é que isto fica. Ou seja, neste momento, o meu grupo retrátil, ele está assim com este aspecto. Porquê? Porque ainda não foi expandido e quando eu clicar nesta seta, mostra então aqui o texto. Então, isto poderá ser algo interessante. Quando nós temos demasiado texto, nós podemos optar por colocar um grupo retrátil, está bem? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui a chamada FAQ, que é algo também comum a gente ver nos websites. Poderíamos colocar aqui também, por exemplo, contactos, ok? Aqui poderíamos colocar também um textozinho. Poderíamos colocar aqui também, por exemplo, a política de privacidade do website. Falta-me ali um acento. Ok, mas agora vai ficar assim. Poderíamos colocar mais um grupo retrátil, por exemplo, para os termos e condições do website. Ok? Então ficaríamos assim com este aspecto. Malta vai, clica para visualizar o conteúdo. Ok? Parece algo interessante. Eventualmente poderíamos ter aqui
também a possibilidade de conjugar os nossos objetos, ou até eventualmente colocar também aqui no rodapé, que é aquilo que eu vou fazer de seguida. Tá bem? Agora, vou voltar aqui um bocadinho atrás e dizer-vos o quê? Nós temos aqui a possibilidade de rapidamente atribuir o nome ao nosso website. Vou colocar aqui em Google Sites, ok? E reparem que ao atribuir aqui o nome, também surgiu aqui o Google Sites e vou então a publicar. Então, se eu clicar aqui em publicar, o que é que me surge? Surge-me uma janela. Esta janela aqui, eu terei que atribuir o nome que eu quero para o endereço web. De salientar que, neste caso, eu estou a utilizar aqui este endereço URL, que será algo comum, transversal para todos os sites da Google. Portanto, o domínio será sites.google.com/view e agora, assim que eu colocar aqui, ó, o meu website, eu vou então tentar criar um site com este nome. Então, à partida não tive aqui problema, portanto, em princípio, devo de conseguir criar. Se houvesse este endereço já estivesse a ser utilizado, iríamos receber aqui uma informação, está bem? Então, deixa-me cá publicar e o site está publicado, ok? Então, eu posso também depois clicar aqui e ver site publicado. Abriu aqui um novo separador. Cá está. Neste momento, o meu site está online. Portanto, como veem, é super rápido de colocar um site com conteúdo online. Tá bem? E cá está, aqui neste caso, ó, agora conseguimos melhor entender qual é esta função, a função do grupo retrato. Está bem? Então, vou fechar isto, vou voltar aqui ao meu modo de edição e posso-vos então mostrar agora uma outra coisa interessante e é o carrossel de imagens, está bem? Então eu vou clicar aqui em carrossel de imagens e o que é que ele me pede? Pede-me para eu adicionar uma imagem. O carrossel de imagem faz sentido se nós tivermos algumas imagens, não é? Portanto, se eu clicar aqui em adicionar, eu vou clicar aqui em carregar a imagem e vou simplesmente selecionar já estas imagens todas, clicar aqui em abrir e inserir. Então, vamos ver aqui o comportamento do carrossel de imagens. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho e vamos então ver como é que isto fica em modo de apresentação. Para ver em modo de apresentação, vocês também podem usar aqui esta ferramenta, tá bem? Então, vou clicar aqui em pré-visualizar e vamos ver aqui o carrossel de imagens a funcionar. Já está. O carrossel de imagens está aqui a funcionar. Está bem? Uma coisa muito interessante no site do Google é que vocês não precisam de se preocupar com a questão do mobile, ou seja, e este site será automaticamente responsivo para smartphone ou eventualmente para tablet. Então vamos ver aqui, se eu clicar no smartphone, aliás, vou voltar aqui um pouquinho atrás e vamos ver. Ora, neste caso, o que é que nós temos aqui numa vista de desktop? Nós temos aqui um título e temos imediatamente abaixo, temos aqui o conteúdo. E depois temos aqui várias imagens, não é? Temos aqui três imagens. Vamos ver, se eu clicar aqui, no smartphone, qual é a forma de apresentação. Então, vimos que houve aqui um ajuste, uma adaptação. Aqui, relativamente ao texto, também se adaptou ao conteúdo. E reparem neste detalhe. Eu há pouco tinha aqui três imagens, mas a imagem que eu tinha aqui, a terceira imagem, ela desceu automaticamente para aqui. Portanto, significa que os objetos são automaticamente ajustados ao nosso ecrã. Está bem? No outro caso, nós temos então aqui o vídeo. Vamos só a clicar aqui para ver se realmente está a funcionar, que ainda não tínhamos testado. Mas em princípio sim. Ok? Se calhar aqui poderíamos estar a aumentar um bocadinho a altura do formulário, mas vocês podem também sempre clicar e visualizar Olá, sejam em full bem-vindos screen. a Ok? este vídeo. Pronto, e cá está o título e também o texto incorporado. E aqui mais uma vez, imagem, título, texto desceu, imagem, o título desceu e também o texto. Ou seja, não precisam de se preocupar com estas questões. Engraçado foi aqui o facto
de termos este carrossel que há pouco na vista de desktop estava alinhado à esquerda e aqui no smartphone aparece aqui alinhado ao centro. Parece-me muito interessante a forma como é apresentado aqui na vista de mobile. Aqui na questão do tablet. eh, Pronto, acaba por ser algo também muito semelhante, ajustado para os tablets. Claramente que poderá fazer diferença no tamanho do ecrã dos vossos dispositivos, ok? Então pronto, temos aqui várias possibilidades. Depois do carrossel, nós também podemos inserir um botão. Qual é a ideia de inserir um botão? Um botão que terá uma hiperligação, ok? Então eu, por exemplo, vou colocar aqui um saber mais. Então eu vou fazer assim, saber mais. Imaginem que eu queria que isto redirecionado para um site, por exemplo, site da Google. Ponto, Google, Google.com. Ok, malta, vocês poderiam colocar aqui o endereço, o outro endereço, está bem? Basta clicar em inserir, o botão foi inserido, nós podemos ajustar eventualmente aqui ahm, a largura do botãozinho. Podemos a qualquer momento também mover, ok? Podemos mover o nosso botão, tá bem? Então, este botãozinho aqui, e ele seria então com o objetivo de, vamos só verificar, em modo de pré-visualização, a ideia seria então, ao clicar em saber mais, ele teria, cá está, de abrir a página para onde nós pedimos esse redirecionamento. Também poderá ser interessante nós termos aqui a possibilidade de redirecionar para uma outra página do nosso website, que é algo que também vamos ver mais tarde, está bem? Agora, relativamente ao rodapé, aproveitar aqui já o rodapé. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu posso adicionar um rodapé. No rodapé, ele começa logo por colocar aqui, então, uma caixa de texto. E eu poderia colocar aqui, por exemplo, olha, contactos, ok? Só colocar aqui contactos. Vou diminuir aqui um bocadinho isto, para contactos. Se calhar aumentar aqui um bocadinho, talvez. Um subtítulo. Para, também para não ficar demasiado pequeno. Está bem? Aqui, no rodapé ainda, eu se calhar vou optar por colocar aqui este estilo. Aqui um estilo, está bem? Para perceber que estamos no final da página, e para não, e depois vamos aqui também conjugar com o tema. Daqui a bocadinho vamos já ver aqui a questão do tema, tá bem? Poderia colocar aqui contactos, mas eu poderia também, dentro do rodapé, por exemplo, usar esta ferramenta, também pode ser interessante. Links das redes sociais, tá bem? Então, se eu clicar aqui em links, opa, eu não estou dentro do. Ok, estou dentro do rodapé, estou sim, pensei que não estava. Agora, links das redes sociais, e aqui vou colocar, por exemplo, reparem neste pormenor, se eu colocar aqui www.facebook.com, ok? Claramente, se nós temos uma página do Facebook, iríamos colocar barra e o nome do utilizador, por exemplo, o Feliciano Desgraçado, né? Iríamos colocar aqui eh, o nome do utilizador, mas eu vou colocar apenas facebook.com. Aqui vou colocar www.instagram.com e aqui vou colocar o youtube.com. Ok? Se quisessem, poderiam eventualmente adicionar outras redes sociais. Então vou clicar aqui em inserir e vejam o que é que aconteceu. Ao colocar facebook.com, instagram.com e youtube.com, foi-nos dado logo aqui estes ícones associados às redes sociais, porque ele reconheceu Facebook, Instagram e o YouTube. Aqui vocês poderiam também fazer o seguinte: poderiam alterar o tamanho. Caso não queiram um círculo, podem usar um quadrado. Caso não queiram um sólido, podem colocar assim por tópicos, um aspecto gráfico diferente. E podem também alterar aqui a cor. Então reparem, quando eu escolho a cor colorido, reparem que ele vai buscar as cores das próprias redes sociais. Preto, colorido. Parece muito interessante, tá bem?
Podem eventualmente também aqui fazer o alinhamento eh, das redes sociais. Está alinhado à direita, está alinhado ao centro. Isto aqui também depois também poderão jogar um bocadinho com a largura do vosso objeto. Está bem? Aqui também teríamos a possibilidade de, se calhar depois vamos ver isso, eu iria dizer aqui, tentar ajustar isso, mas não, eu para já vou deixar ficar assim, ok? Portanto, estamos aqui dentro do rodapé. Atenção que dentro do rodapé vocês também poderiam, por exemplo, usar isto. Vocês podem perfeitamente também usar dentro do rodapé estes blocos, está bem? Pronto. Então, eu vou deixar ficar aqui isto conforme está. Atenção que agora eu tenho que clicar fora, porque senão eu, quando inserir novos conteúdos, poderei estar dentro do rodapé, pois será uma chatice. Está bem? Então, caso eu pretenda voltar a publicar, eu tenho que clicar em publicar. Aqui surge então uma janela que nos mostra, que nos indica quais são os conteúdos que estão atualmente publicados e depois aqui em um modo rascunho. Portanto, se eu descer, eu consigo fazer aqui um termo de comparação. Vamos aqui para o final de tudo e cá está. Eu aqui consigo ver que eu tenho ou acrescentei estes novos objetos que eu não tenho aqui do lado direito, tá bem? Então basta clicar em publicar e neste momento, se voltar a consultar o website, eu já tenho então aqui o meu site online. Deixa-me só verificar como é que isto fica em aspecto, aqui com o aspecto mobile. Só deslocar-me aqui para o final. Cá está, pode ser interessante, apareceu aqui as redes sociais. Ok, muito bem. Está bem? Então é isto, malta. Temos aqui outras ferramentas que nós iríamos ver mais à frente, está bem? De forma a que o vídeo também não se torne muito longo e eu irei criar um novo vídeo para utilizarmos aqui estas ferramentas que são muito interessantes. Vou apenas, neste vídeo, fazer referência ainda aqui aos formulários, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora criar uma nova página. Então, eu vou clicar aqui em página e reparem no seguinte detalhe. Neste momento, o meu site tem uma única página e eu não tenho aqui nenhum menu. Mas como eu vou adicionar aqui nesta ferramenta, epá, eu estou aqui com a minha câmara do outro lado. Eu vou então a clicar aqui nesta ferramenta para adicionar uma nova página e o que é que vocês vão reparar? Será adicionada aqui então página, ok? Então, ó, nova página. Basta-me clicar aqui neste mais, atribuo o nome que eu quero à página, por exemplo, a página contactos, clico aqui em concluído e vejam, cá está, surgiu então aqui a página inicial e a página contactos. A página inicial, que era a página que nós tivemos a trabalhar até o momento, e agora a página contactos. O que é que nós temos da página contactos? Então reparem, na página contactos eu não tenho rigorosamente nada. Quer dizer, o que eu tenho aqui, esta área, é a área de rodapé, ou seja, eu há pouco estive a criar o rodapé. Para quê? Para que em todas as páginas do meu site eu mantenha sempre o mesmo rodapé. Está bem? Então eu se calhar depois vou ter que fazer o seguinte. Até faço agora. Eu vou editar aqui o meu rodapé e vou retirar aqui esta área de contactos. Eu não me agrada ter ali a parte dos contactos, está bem? Vai ficar aqui apenas com as redes sociais, está bem? Então, qual é a ideia de eu criar aqui esta página de contactos? É, por exemplo, criar aqui, agora reparem, vou aqui ao inserir, eu vou inserir então uma caixinha de texto. Ó, vamos conversar, e então eu vou colocar aqui um títulozinho, vamos conversar, e vou colocar aqui um formulário. O objetivo é criar aqui um formulário. Para isso, nós podemos usar esta ferramenta, a ferramenta de formulários, está bem? Eu vou usar aqui esta ferramenta de formulários. Mas para isso, para usar esta ferramenta de formulários, eu devo de ter já o meu formulário criado. Ou seja, se eu clicar aqui, ele vai-me mostrar, associado à minha conta de e-mail, todos os formulários que eu tenho. O que eu quero não está aqui, então eu vou criar muito rapidamente um formulário, e isto vocês poderão ver num dos vídeos que eu já publiquei, de criação de formulários. Eu vou criar aqui um formulário de criação, um formulário, desculpem, para um pedido de orçamento. Ó, pedido de
orçamento. Bem, aqui o que é que eu vou colocar? Por exemplo, na pergunta, o nome, vou colocar aqui, opa, desculpem que não era isto que eu queria fazer, portanto isto não é escolha múltipla, mas sim resposta curta. Vou colocar como obrigatório, vou adicionar uma nova questão, vou colocar aqui o assunto da mensagem, que poderá então ser aqui também uma resposta, se calhar talvez um parágrafo. Não, aqui o assunto poderá ser algo bem resumido, portanto será uma resposta curta, também obrigatório. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a mensagem, ou seja, a mensagem que o utilizador irá então ahm, digitar, não é? Para o pedido de orçamento. Então repara que ele aqui já definiu como parágrafo, porque percebeu que a mensagem é algo que poderá ser bem mais extenso, está bem? Vou colocar aqui como obrigatório, e poderia aqui ou não colocar eventualmente o quê? O e-mail, o pedido de e-mail, está bem? Então eu também posso colocar aqui um campozinho com o e-mail. Está bem? E também será obrigatório. Vou só ordenar isto. Vou colocar aqui, portanto, no e-mail, assunto e a mensagem. Este formulário será então o formulário de pedido de orçamento. Eu não preciso guardar, portanto, isto está a ser guardado automaticamente. Agora reparem aqui no formulário, quando eu clico no formulário, já me surge então ó, pedido de orçamento. Então eu vou inserir o meu formulário e cá está, pedido de orçamento, está bem? Depois aqui vocês podem eventualmente ajustar a largura do formulário e agora aqui poderiam também colocar, se calhar até vou optar por colocar aqui isto, ocupar toda a largura, está bem? Pronto, poderia ficar assim. Eu vou então adicionar aqui, eh, vou então adicionar aqui, não, antes de adicionar, deixem-me só verificar como é que isto está a ficar e já agora, porque não, verificar se isto também está a funcionar, não é? Portanto, em princípio, agora vejamos, estamos no modo de visualização. Ora, vou colocar aqui Daniel Gomes, vou colocar aqui qualquer coisa, ele não está a fazer qualquer tipo de validação, está bem? Um assunto e uma mensagem e enviar. Ora, cá está, pedido de orçamento, a sua resposta foi registada e já agora vamos, vamos verificar se aqui no meu formulário se realmente foi registada esta resposta. Então vou abrir aqui o meu formulário, pedido de orçamento, vou aqui a respostas, cá está, eu tenho aqui tenho aqui a resposta, ok? Então isto está a funcionar, está bem? Pronto, então agora vamos voltar ao modo edição, é, eu vou colocar aqui, que era o que eu ia fazer, vou colocar aqui onde nos encontrar. Então vou definir aqui um título, se calhar demasiado grande, talvez aqui um subtítulo e aqui também se calhar vou optar por colocar aqui um título mais pequeno, que é o H2, e vou então aqui adicionar uma coisa interessante para finalizarmos este vídeo, que já começa a tornar-se um pouco cansativo para vocês que estão aí desse lado, está bem? Mas o segundo vídeo e nós iremos explorar aqui outras ferramentas, está bem? Então o que é que eu vou fazer? Aqui para este título onde nos encontrar, vou colocar um mapa. Então nós temos aqui esta ferramenta, a ferramenta mapa. Então vou clicar em mapa. O que é que eu teria que fazer aqui? Teria que adicionar a localização da minha empresa, da minha escola, do meu local de trabalho, da empresa. Está bem? Basicamente o que eu tenho que fazer é isso. Muito bem? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, deixem-me só ver aqui. Ora, Rua de Cima. Vamos ver aqui onde é que é a Rua de Cima. Ora, Rua de Cima do Muro, Porto de Portugal. Pronto. Façamos de conta que é aqui. Então eu clico em selecionar e cá está. Ó, pronto. Podemos então ter aqui um mapa interativo, está bem? Um mapa interativo. Vamos ver como é que isto fica no modo de apresentação. Ora, temos aqui então o nosso formulário.
Temos então aqui o mapa onde nos encontrar e reparem que eu posso mexer no mapa. Eu tenho aqui então a tal rua que eu defini, rua de cima, e aqui tenho as direções. Poderá ser muito interessante para quem utiliza então o smartphone, poderá também ter esta interação e até eventualmente se clicar, ele vai diretamente para o Google Maps, ok? Vai diretamente para o Google Maps. E vocês até podem também Ehm, no modo de, no modo de visualização, podem também aqui pedir as direções, o que é fantástico. O que é fantástico. Está bem? Então, estamos mesmo quase a terminar este vídeo. O que eu gostava de vos falar, que disse logo desde o início, é a questão dos temas. Está bem? Então, nós tivemos aqui no inserir, já inserimos também uma página e, portanto, malta, inserir páginas é sempre a mesma coisa, é só clicar neste mais, depois iremos explorar aqui umas outras possibilidades, mas temos agora aqui os temas. E para os temas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na página inicial e quero-vos mostrar o seguinte, que é, neste momento, o tema que eu tenho selecionado é o tema simples, e eu tenho aqui então a possibilidade de alterar a cor. Então reparem que quando eu faço a alteração de cor, é o estilo que eu tinha aplicado aqui, este estilo 3, ele vai buscar sempre a cor do nosso tema. Está bem? Estão a ver? Ele vai buscar aqui a cor do nosso tema. Ok? Eventualmente tem aqui também a possibilidade de vir aqui à paleta de cores. Se quiserem trabalhar com uma cor hexadecimal ou se quiserem aqui também poderão definir a cor que pretendem. Está bem? Depois temos aqui, epá, que eu agora cliquei aqui em minimizei aquilo sem querer. Temos aqui outros temas. Temos temas fraquinhos, ou temas muito simples, mas poderá dar aqui um aspecto totalmente diferente. Vejam, por exemplo, aqui, este tema, o tema Aristóteles, ele colocou aqui, por baixo do título, colocou aqui esta linha, que vocês também podem, eventualmente, alterar a cor. Tá? Já agora, reparem no seguinte, eu vou alterar a imagem do cabeçalho, ok? Eu vou alterar aqui a imagem de cabeçalho. Vou escolher aqui, por exemplo, esta imagem. Inserir. Ok. Por acaso é estranho, porque ele devia ter ido buscar aqui as cores do tema e não foi buscar as cores do tema. Algo de estranho aqui se passou, ou eu já perdi aqui alguma das novidades aqui do Google Sites. Ok. Pronto. Temos aqui também, então, este, o diplomata. Temos aqui este alinhado. Reparem aqui, este alinhado, o que é que ele faz? Ele coloca-nos aqui esta barra, no menu coloca-nos ali aquela linha, e também, claro, já tínhamos visto aqui que ele altera as cores, estão a ver? Então nós temos esta possibilidade de conjugações. Temos aqui então também o tema impressão, também podem alterar aqui as cores. Pronto, e basicamente era isto que vos queria mostrar, é a possibilidade que nós temos de alterar aqui os temas, está bem? Nós podemos então fazer isto. Ahm, e podemos eventualmente, mas isto depois mais tarde nós, talvez a gente veja isto que é, nós também podemos personalizar, criar temas e podemos também fazer o upload de temas, ou seja, a importação de temas que existe disponível na internet, embora que nós temos empresas que se dedicam à criação de temas e por vezes teremos a necessidade de comprar esses temas, está bem? Então, por fim, vou só clicar aqui em publicar, ou seja, o que significa que o meu site, neste momento, agora vamos só verificar aqui, ver site publicado. Eu até vou fazer aqui o seguinte, que é, eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui um separador em janela anónima, ok? E para vocês verem que eu não sou num modo de edição, tá? Uma coisa interessante, a própria Google também já nos coloca aqui a questão do consentimento dos cookies, tá bem? E pronto, cá está o nosso website, ok? Isto houve aqui ele está aqui a fazer aqui o carregamento, há aqui qualquer coisa que, ok.
ele não estava a aparecer aqui a barra de menus e estava a ficar preocupado. Então, cá está, ó, vimos aqui contactos, temos aqui a página de contactos, o nosso formulário, temos aqui o nosso mapa, temos aqui as nossas redes sociais e pronto. Basicamente, para o vídeo de hoje era isto que eu vos queria mostrar. No próximo vídeo vamos então a ver aqui novas ferramentas do Google Sites, porque neste momento o nosso site ele está publicado, mas ele pode eventualmente não estar publicado. Poderá ser um trabalho para, poderá ser um site para trabalho colaborativo, ok? Imaginem que nós temos um trabalho de grupo, de equipa na empresa, nós podemos utilizar esta ferramenta o Google Sites como sendo uma ferramenta colaborativa. E então acaba por ser muito interessante porque apenas as pessoas que nós pretendermos poderemos adicionar. Algo que iremos a falar depois também nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado e se necessitarem de ajuda já sabem, coloquem aí uns comentários. Vejam aqui outras temáticas que vocês queiram ver esclarecidas, está bem? Obrigado e até já.